Monique acreditava que a aliança de platina em seu dedo era um escudo contra o caos, um contrato vitalício onde a segurança financeira compensava o silêncio gelado da cama que dividiam. Mas quando o metal retorcido do carro aprendeu entre a vida e a escuridão, não foi o saldo bancário que segurou sua mão enquanto ela sangrava. Foi o homem que ela passou 10 anos tentando não amar. A psicologia do trauma confirma. A verdadeira intimidade raramente nasce nos momentos de prazer, mas na capacidade de testemunhar a fragilidade do outro sem desviar o olhar. Eles eram a realeza moderna que a sociedade adorava invejar. Monique, aos 36 anos, movia-se pelos salões de mármore com a elegância afiada de quem transformou a beleza em uma armadura impenetrável. Ela aprendeu cedo que o amor era volátil, mas o patrimônio era eterno. Marcelo, 48 anos, era o imperador de um conglomerado global, um homem moldado para liderar exércitos corporativos, cuja presença preenchia qualquer sala, mas que carregava nos olhos a exaustão de quem nunca foi enxergado além do sobrenome que sustentava. O casamento deles era uma coreografia perfeita e sem alma. Ele provia o império, ela provia a imagem. Marcelo havia se retirado para uma fortaleza de estoicismo anos atrás, cansado de buscar calor em uma mulher que parecia feita de gelo e diamantes. Monique, por sua vez, convenceu-se de que manter a distância era a única forma de manter o controle. Entregar-se era perder, depender era morrer. Mas o destino tem uma forma cruel de reescrever contratos. Quando a ilusão de invencibilidade for quebrada no asfalto molhado, a mulher que escolheu a segurança acima de tudo descobrirá que o dinheiro não pode ensinar a andar novamente. E o homem que desistiu de ser amado terá que decidir se a esposa que ele conhece apenas de vista merece o sacrifício de sua própria alma para ser salva. Se você já sentiu que às vezes é preciso perder o chão para descobrir quem realmente está ao seu lado, deixe seu like agora. E me conte nos comentários, você acredita que o cuidado pode fazer nascer o amor onde só existia interesse? Escreva de qual cidade você está acompanhando essa história. A noite caía sobre a cidade como um manto pesado de veludo e chuva, abafando os sons da metrópole, exceto pelo ritmo hipnótico dos limpadores de para-brisa do sedã blindado. Dentro do veículo, o isolamento acústico criava uma cápsula de silêncio quase insuportável. O cheiro de couro novo misturava-se levemente com o perfume de Monique, uma fragrância floral e fria que parecia desenhada para manter as pessoas a 1 metro de distância. Monique ajustou a pulseira de diamantes no pulso esquerdo. O movimento foi mecânico, um tique nervoso que ela disfarçava com graça aristocrática. Ela olhou para o próprio reflexo no vidro escuro da janela. A maquiagem estava impecável, o cabelo preso em um coque escultural que não permitia que um único fio saísse do lugar. Ela era a senhora daquele império, a esposa troféu que desempenhara seu papel com perfeição cirúrgica no jantar beneficente daquela noite. Sorrisos medidos, apertos de mão firmes, conversas superficiais sobre arte e economia que não a interessavam, mas que ela dominava como uma segunda língua. Ao volante, Marcelo dirigia. Ele dispensara o motorista naquela noite, um gesto raro que, antigamente, Monique poderia ter interpretado como uma tentativa de intimidade. Agora, ela sabia que era apenas uma necessidade dele de ter controle sobre algo, qualquer coisa, em uma vida que parecia roteirizada por obrigações. As mãos dele, grandes e fortes, seguravam o volante com uma competência tranquila. Os nós dos dedos estavam brancos, a única traição de sua compostura. A mandíbula de Marcelo estava travada, o perfil iluminado intermitentemente pelos postes de luz que passavam rápidos como memórias borradas. O discurso foi adequado, disse Marcelo. Sua voz era grave, preenchendo o carro sem aquecê-lo. Não era um elogio, era uma validação de desempenho. Fiz o que era necessário, Monique respondeu sem desviar o olhar da cidade borrada lá fora. Como sempre faço. Houve uma pausa. O silêncio voltou, mais denso do que antes. Marcelo soltou um suspiro áspero pelo nariz. Ele afrouxou levemente o nó da gravata de seda. Um gesto de cansaço que Monique observou apenas pela visão periférica. Ela sentia a presença dele ao seu lado, uma força gravitacional que ela lutava há uma década para ignorar. Marcelo era um homem objetivamente impressionante, inteligente e poderoso, com uma beleza madura que o tempo apenas refinava, mas ele era também um espelho de tudo o que faltava na vida dela: conexão, calor, verdade.
Vou para a filial de Tóquio na segunda-feira. Ele anunciou a voz neutra. Ficarei fora por 3 semanas, talvez um mês. Monique sentiu uma pontada no estômago. Não era saudade antecipada. Era o desconforto da mudança de rotina, a quebra da previsibilidade que ela tanto prezava. A ausência dele significava liberdade, sim, mas também significava que a casa ficaria grande demais, vazia demais. Vou pedir para a governanta organizar suas malas de inverno, ela disse, a voz automática. Precisa que eu cancele o jantar com os investidores na quinta? Marcelo riu. Foi um som curto, seco, desprovido de humor. Ele virou o rosto por um breve segundo, tirando os olhos da estrada para encará-la. Na penumbra do carro, os olhos dele pareciam poços escuros de resignação. É só isso que somos, Monique. A pergunta dele pairou no ar, perigosa e inesperada. Uma agenda compartilhada e malas feitas pela governanta? Monique virou-se para ele, a defesa subindo instantaneamente como um muro de espinhos. Nós somos o que concordamos ser, Marcelo. Somos eficientes, somos estáveis. Não foi isso que você comprou quando me pediu em casamento? Uma parceira que não te desse dores de cabeça? As palavras dela eram afiadas, desenhadas para cortar e encerrar o assunto. Mas Marcelo não recuou. Ele parecia cansado demais para jogar o jogo da indiferença naquela noite. Eu não comprei você, Monique. A voz dele baixou, tornando-se rouca. Eu achei que estávamos construindo algo. Mas às vezes eu me pergunto, se eu não voltasse dessa viagem, se o avião caísse no oceano, você sentiria falta do homem que dorme ao seu lado ou apenas da assinatura que paga as contas? O ar fugiu dos pulmões de Monique. A brutalidade da pergunta a desarmou. Ela abriu a boca para responder, para lançar alguma frase ferina que protegesse seu coração blindado. Mas a verdade ficou presa em sua garganta. Ela não sabia a resposta, e isso a aterrorizava mais do que qualquer falência. Marcelo, isso é ridículo, Cuidado. O grito dele rompeu a realidade. Um clarão de luz branca invadiu a cabine, cegando-os instantaneamente. Um caminhão cruzara a pista, desgovernado na pista molhada. O tempo distorceu-se. Monique viu as mãos de Marcelo girarem o volante com violência, não para salvar a si mesmo, mas para tirar o lado do passageiro da rota de colisão direta. O som foi o fim do mundo. Metal rasgando metal, vidro explodindo como chuva de diamantes, o grito dos pneus contra o asfalto. O carro girou, uma bailarina de aço e morte rodopiando na escuridão. O impacto secundário contra a mureta de proteção foi o que apagou as luzes da consciência de Monique. Quando ela acordou, o mundo era dor e fumaça. Havia um zumbido agudo em seus ouvidos, sobrepondo-se ao som distante de sirenes. Ela tentou respirar, mas algo pesado comprimia seu peito. O gosto de cobre enchia sua boca. Sangue. Monique. A voz era um sussurro gorgolejante. Monique forçou os olhos a abrirem. A escuridão era pontuada pelas luzes de emergência do painel destruído. Ela tentou virar a cabeça. A dor irradiou pelo seu pescoço, mas a adrenalina a empurrou. Marcelo estava preso nas ferragens. O lado do motorista, que ele expusera ao impacto para protegê-la, estava esmagado. O rosto dele estava coberto de sangue que brotava de um corte profundo na testa. Mas ele não estava olhando para os próprios ferimentos. Ele estava olhando para ela. A mão dele, trêmula e ensanguentada, estendia-se sobre o console central retorcido. Os dedos dele buscavam os dela no escuro. Você está viva? Ele perguntou, cada palavra custando-lhe um esforço visível. Monique olhou para aquela mão. A mão do homem que ela acusara de vê-la como uma propriedade minutos antes. A mão do homem que acabara de jogar o próprio corpo na frente de um caminhão para que ela tivesse uma chance. O gelo em torno do coração dela rachou. Não foi um derretimento suave. Foi uma fratura violenta. Marcelo. A voz dela saiu como um gemido infantil. Ela esticou os dedos, ignorando a dor lancinante em seu braço, e segurou a mão dele. A pele dele estava ficando fria. Fique acordada. Ele sussurrou, apertando os dedos dela com uma força surpreendente para alguém que parecia estar se esvaindo. Não feche os olhos, Monique. Olhe para mim. Eu estou aqui. Lágrimas quentes misturaram-se ao sangue no rosto dela. Pela primeira vez em 10 anos, ela não estava preocupada se a maquiagem estava borrada. Pela primeira vez, a máscara caiu completamente. Você está machucado, ela soluçou, o pânico subindo como bile. Marcelo, você está sangrando muito. Isso não importa, ele murmurou.
os olhos começando a perder o foco, mas ainda fixos nos dela. Você está inteira. Isso é o que importa. A sirene ficou mais alta. Luzes vermelhas e azuis começaram a dançar sobre os destroços, iluminando o cenário de horror em flashes estroboscópicos. Monique sentiu a consciência oscilar. A dor em suas pernas era agora uma agonia gritante, mas ela se recusou a soltar a mão dele. Naquele instante, presa entre a vida e a morte, Monique percebeu a ironia devastadora de sua existência. Ela passara a vida inteira construindo muros para se sentir segura, mas a única segurança real que ela já tivera estava ali, sangrando ao seu lado, segurando sua mão enquanto o mundo desmoronava. Não me deixe, ela sussurrou, uma súplica que ela jamais imaginou fazer a ninguém. Por favor, Marcelo, não me deixe sozinha. Ele tentou sorrir, mas foi apenas um esgar de dor. Eu nunca deixei você. A voz dele falhou. Os olhos dele se fecharam. A mão dele relaxou no aperto dela, inerte. Marcelo, Marcelo. O grito dela foi abafado pela escuridão que finalmente a reivindicou. O som dos bombeiros cerrando a porta foi a última coisa que ela ouviu, mas a sensação do toque dele esfriando em sua mão seria o pesadelo que a assombraria muito depois de acordar. A sobrevivência, ela descobriria, era apenas o começo da dor. O retorno à consciência não foi um despertar, foi um naufrágio reverso. Monique emergiu de águas escuras e densas para uma realidade branca, fria e cheia de arestas cortantes. O bip rítmico e incessante ao lado de sua cabeça era a única âncora que a impedia de flutuar de volta para o esquecimento. O cheiro atingiu-a primeiro. Iodo, álcool e aquele odor indescritível de corpos doentes e lençóis engomados industrialmente. Ela tentou respirar fundo, mas o movimento foi punido instantaneamente. Seu tórax parecia envolto em arame farpado. Um gemido baixo, quase animal, escapou de seus lábios ressecados. Calma, não tente se mexer. A voz veio da esquerda, grave e familiar, mas desprovida daquela autoridade distante de sala de reuniões. Era uma voz rouca, cansada. Monique forçou as pálpebras a se abrirem. A luz fluorescente do quarto de hospital agrediu suas retinas, fazendo-a piscar lágrimas involuntárias. Quando sua visão finalmente focou, ela viu Marcelo. Ele estava sentado em uma poltrona de vinil bege, desconfortável e pequena demais para sua estrutura. O terno italiano de $3.000 fora substituído por uma camisa de linho amassada e calças escuras. O braço esquerdo dele estava imobilizado em uma tipóia preta e havia um curativo quadrado e branco na têmpora, um contraste gritante com sua pele bronzeada. Mas o que chocou Monique não foram os ferimentos dele, foi a barba. Marcelo, o homem que nunca permitira uma sombra de barba em seu rosto antes das 5 da tarde, tinha o rosto coberto por uma barba por fazer de 3 dias. Ele parecia exausto, com olheiras profundas esculpidas sob os olhos, mas sua atenção estava total e absolutamente focada nela. Onde a garganta de Monique parecia cheia de vidro moído. Marcelo levantou-se imediatamente. Ele não chamou a enfermeira. Em vez disso, pegou um copo com canudo na mesa de cabeceira e o levou aos lábios dela. Beba devagar. Ele instruiu, a mão direita segurando o copo com uma firmeza delicada. Você passou por 2 cirurgias, Monique. Sua garganta está irritada por causa do tubo de intubação. A humilhação foi imediata. Monique, a mulher que controlava jantares com embaixadores e decidia a decoração de eventos beneficentes com um estalar de dedos, agora precisava que o marido segurasse um copo de água para que ela não morresse de sede. Ela bebeu, a água fresca aliviando o fogo em sua traqueia, mas acendendo a vergonha em seu estômago. Ela afastou o rosto quando terminou. Marcelo colocou o copo de volta na mesa e sentou-se na beira da cama, invadindo seu espaço pessoal de uma maneira que ele não fazia há anos. O relatório médico. Ele começou antecipando a necessidade dela de fatos. Ele sabia que Monique lidava com traumas transformando-os em dados. Fratura exposta na tíbia direita. Pinos e placas foram inseridos. 3 costelas fraturadas. O pulmão esquerdo colapsou levemente, mas já foi drenado. Uma concussão severa, mas sem danos cerebrais permanentes. Vários cortes e contusões. Ele listou os danos ao corpo dela, como se estivesse lendo o inventário de uma fábrica destruída. Mas seus olhos traíam a frieza das palavras. Eles percorriam o rosto dela, analisando cada centímetro,
como se tentasse memorizar que ela ainda estava ali. Monique tentou processar a informação. Pinos, placas, cicatrizes. E o meu rosto? Ela sussurrou, o medo real surgindo. Para uma mulher criada para ser um troféu, a beleza não era vaidade. Era moeda de troca. Era sua parte no contrato. Marcelo hesitou por uma fração de segundo. Ele estendeu a mão e, com a ponta dos dedos, tocou a bochecha dela descendo até o queixo. Você tem um corte perto da linha do cabelo e alguns hematomas, ele disse suavemente. Mas você continua sendo Monique. A resposta não a tranquilizou. Continua sendo Monique poderia significar muitas coisas. Ela tentou levantar a mão para tocar o próprio rosto, mas percebeu que havia acessos venosos em ambos os braços, prendendo-a àquelas máquinas. Eu preciso de um espelho, ela exigiu, a voz ganhando um pouco da antiga petulância. Não agora, Marcelo negou calmamente. Agora você precisa descansar. Marcelo, me dê um espelho. Não. A negativa foi firme. Ele não estava discutindo. Ele estava decidindo por ela. Monique sentiu uma onda de raiva impotente. Ela estava presa naquela cama, quebrada, dependente, e ele estava exercendo controle sobre a única coisa que lhe restava, sua própria imagem. A porta do quarto se abriu e uma enfermeira entrou. Era uma mulher corpulenta, com um sorriso profissional e eficiente. Ela trazia uma bandeja com o almoço hospitalar, uma gelatina verde trêmula e um caldo ralo que cheirava a aipo e tristeza. A bela adormecida acordou. A enfermeira disse com uma alegria estridente que fez a cabeça de Monique latejar. Hora de comer, querida. Precisamos manter essa força para a fisioterapia. A enfermeira colocou a bandeja na mesa retrátil e ajustou a cama, elevando o tronco de Monique. A dor nas costelas foi uma punhalada aguda, fazendo-a prender a respiração. Eu não tenho fome, Monique murmurou virando o rosto. O médico insistiu. A enfermeira continuou, pegando a colher. Vamos lá, abra a boca. O aviãozinho vai pousar. A infantilização foi o golpe final. Monique sentiu as lágrimas de humilhação queimarem seus olhos. Ser tratada como uma criança inválida na frente de Marcelo, o homem que sempre a vira como a personificação da altivez intocável, era insuportável. Saia! Monique sibilou. A enfermeira parou, confusa. Querida, você precisa... Eu disse para sair. A voz dela falhou no final, transformando-se num soluço seco. Marcelo levantou-se. Sua presença preencheu o quarto, a autoridade natural retornando instantaneamente. Deixe a bandeja, por favor, ele disse à enfermeira. Eu cuido disso. Mas, senhor, o protocolo... Eu disse que eu cuido disso. Obrigado. A enfermeira olhou de um para o outro, percebeu que aquela era uma batalha perdida, assentiu e saiu, fechando a porta. O silêncio voltou, mas agora estava carregado com a vergonha vibrante de Monique. Ela fechou os olhos, recusando-se a olhar para ele. Ela esperava que ele fizesse um discurso sobre como ela estava sendo irracional, ou pior, que ele chamasse outra pessoa para lidar com a esposa difícil. Ouviu o som da cadeira sendo arrastada, o tilintar da colher na tigela. Abra os olhos, Monique. Ela negou com a cabeça. Uma lágrima escapou traçando um caminho quente por sua têmpora até o travesseiro. Monique. A voz dele não era de comando. Era um pedido. Ela abriu os olhos. Marcelo estava sentado bem ao lado dela, a tigela de caldo na mão. Ele pegou uma colherada, soprou delicadamente para esfriar, testando a temperatura com o lábio superior, um gesto tão doméstico e íntimo que parecia pertencer a outra vida, a outro casal. Eu não posso fazer isso, ela sussurrou a voz trêmula. Não olhe para mim assim. Eu estou horrível. Eu estou quebrada. Eu não sou o que você quer ver. Marcelo parou a colher no meio do caminho. Ele olhou profundamente nos olhos dela, e Monique viu algo que nunca tinha visto antes. Não era desejo nem admiração. Era reconhecimento. Você acha que eu estou aqui pela sua aparência? Ele perguntou, genuinamente confuso. Você acha que eu dormi nessa cadeira maldita por 3 noites, ouvindo você gemer de dor, vigiando esses monitores, porque eu gosto do seu rosto bonito? Monique ficou muda. A honestidade crua dele a desarmou. Eu estou aqui porque eu estava dirigindo o carro, Monique. Eu estou aqui porque quando aquele caminhão veio, a única coisa que meu cérebro conseguiu processar foi que eu preferia morrer a deixar você se machucar. E eu falhei. Você está machucada. Você me salvou.
Ela rebateu, a memória do volante girando, voltando em um flash. Você jogou o seu lado contra o impacto. E ainda assim, você está nessa cama. Ele aproximou a colher novamente. Então, por favor, me deixe fazer a única coisa que eu posso fazer agora. Me deixe cuidar de você. Não como um troféu que quebrou. Como minha esposa. Monique olhou para a colher. A resistência dentro dela, aquele muro de orgulho que ela levou décadas construindo, começou a ruir tijolo por tijolo. Ela abriu a boca. Ele a alimentou. Colherada por colherada, com uma paciência infinita. Ele limpava o canto da boca dela com um guardanapo sempre que uma gota escapava, sem nojo, sem pressa. Quando o caldo acabou, Monique sentiu-se exausta, mas de uma maneira diferente. A tensão de manter a pose havia desaparecido, porque não havia mais pose para manter. Ele já tinha visto tudo. A fraqueza, o medo, a feiura da doença. Eu preciso de um banho, ela disse baixo, encarando os lençóis. Eu me sinto suja. Marcelo assentiu. Ele colocou a bandeja de lado e foi até o banheiro do quarto. Monique ouviu o som de água correndo. Ela imaginou que ele estava chamando a enfermeira pelo interfone do banheiro. Mas quando ele voltou, trazia uma bacia com água morna, toalhas macias e sabonete líquido. As enfermeiras trocam os lençóis, ele disse, colocando a bacia na mesa de cabeceira. Mas eu vou limpar você. O pânico de Monique voltou. Não, Marcelo, você não precisa fazer isso. É nojento. Eu não quero que você me veja. Eu já vi você. Ele a interrompeu, mergulhando a toalha na água morna e torcendo-a. Eu vi você vestida de seda e diamantes por 10 anos, Monique, e eu nunca senti que conhecia você. Talvez seja a hora de pararmos de esconder as coisas. Ele começou pelo rosto dela. A toalha morna foi a sensação mais celestial que ela já sentira. Ele limpou a testa, as bochechas, o pescoço, com movimentos lentos e reverentes. Ele contornou os curativos com cuidado cirúrgico. Depois, ele desceu para os braços. Ele levantou cada braço dela, limpando a pele, passando a toalha entre os dedos, removendo o resíduo de adesivos médicos e o suor frio da dor. Era um ato de intimidade avassalador. Não havia conotação sexual, mas era infinitamente mais erótico do que qualquer contato que já tiveram. Era a intimidade da sobrevivência. Ele estava restaurando a dignidade dela, não com joias, mas com água morna e atenção. Quando ele começou a desabotoar o colarinho da camisola hospitalar para limpar o pescoço e o colo, Monique sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez não eram de humilhação. Por que você ficou tão frio comigo todos esses anos? A pergunta escapou antes que ela pudesse filtrá-la. Marcelo parou, a toalha descansando sobre a clavícula dela. Ele olhou para as próprias mãos, depois para os olhos dela. Porque eu achei que você não se importava. Achei que eu era apenas um meio para um fim. E dói menos não sentir nada do que amar alguém que só ama a sua carteira. A confissão pairou no ar, pesada e verdadeira. Eu nunca amei só a sua carteira. Monique sussurrou, a voz trêmula. Eu amava a segurança. Eu tinha medo, Marcelo. Medo de ser pobre de novo. Medo de não ser ninguém. E agora? Ele perguntou, passando a toalha suavemente pelo ombro dela. Você ainda tem medo? Monique olhou para as pernas quebradas, para a sala estéril, para o futuro incerto de sua recuperação. Eu estou apavorada, ela admitiu. Mas não pelo dinheiro. Estou com medo de que, quando eu ficar boa, você volte a ser aquele estranho no fim da mesa de jantar. Marcelo largou a toalha dentro da bacia. Ele se inclinou para a frente, apoiando a testa na beirada do colchão perto da mão dela, numa postura de rendição total. Aquele estranho morreu no acidente, Monique. A voz dele estava abafada pelo lençol. Eu não sei quem nós vamos ser daqui para frente, mas eu sei que eu não vou a lugar nenhum. Monique levou a mão pesada e dolorida até a cabeça dele. Seus dedos se entrelaçaram no cabelo escuro e espesso de Marcelo. Ele estremeceu com o toque, soltando um suspiro longo que parecia ter sido segurado por uma década. Pela primeira vez, o silêncio no quarto não era vazio. Estava cheio de algo novo, frágil e aterrorizante. Esperança. Mas a paz foi quebrada quando o monitor cardíaco de Monique disparou um alarme agudo. Sua frequência subiu vertiginosamente. A dor que havia recuado sob a adrenalina da conversa voltou com a força de um maremoto, irradiando de sua perna, como se os ossos estivessem sendo moídos novamente. Marcelo levantou a cabeça,
os olhos arregalados de pânico. Monique! Ela tentou falar, mas a dor roubou sua voz, deixando apenas um grito estrangulado no fundo da garganta. O corpo dela arqueou na cama involuntariamente. A porta se abriu com estrondo. Médicos e enfermeiros invadiram o quarto. "Afaste-se, senhor!" Alguém gritou. Marcelo foi empurrado para trás enquanto a equipe cercava a cama. Ele viu Monique, pálida e suada, revirando os olhos enquanto convulsionava de dor. Enquanto era arrastado para fora do quarto por um enfermeiro, Marcelo viu o olhar de Monique encontrar o dele através da barreira de jalecos brancos. Era um olhar de puro terror. Ele percebeu, com um gelo na espinha, que o acidente não tinha acabado na estrada. A verdadeira batalha pela sobrevivência dela estava apenas começando, e ele estava do lado de fora da porta, impotente novamente. O retorno para a mansão não teve a pompa das chegadas triunfais que Monique costumava orquestrar após viagens a Paris ou Milão. Foi uma operação logística humilhante. A ambulância privada estacionou na entrada de serviço, longe dos olhares curiosos dos vizinhos do condomínio fechado, porque Monique se recusou terminantemente a ser vista sendo carregada em uma maca pela porta da frente. Quando as rodas da maca tocaram o piso de travertino do hall, o som ecoou pelas paredes altas, um ruído áspero que violava a perfeição silenciosa daquele mausoléu moderno. Monique, dopada por analgésicos, mas lucidamente amarga, olhou ao redor. A casa era linda e absolutamente hostil. A escadaria flutuante de vidro, que ela encomendara a um arquiteto premiado, agora era uma montanha intransponível. O living rebaixado, com seus degraus de design minimalista, era uma armadilha. Cada escolha estética que ela fizera nos últimos 10 anos, priorizando a beleza fria sobre o conforto, agora zombava dela. "Nós montamos o quarto de hóspedes do térreo." A voz de Marcelo veio de algum lugar atrás de sua cabeça. Ele estava coordenando os paramédicos com gestos contidos. "Será temporário, até você poder subir as escadas." "O quarto de hóspedes?" Monique riu, um som fraco e seco. "Aquele quarto é um depósito de móveis que eu odiei. É o único com banheiro acessível e porta larga o suficiente para a cadeira de rodas." Marcelo respondeu sem se abalar. "Eu mandei tirar os móveis velhos. Comprei uma cama hospitalar, mas mandei forrar com linho egípcio." Ele estava tentando. Deus, ele estava tentando. E isso irritava Monique profundamente. Porque se ele continuasse sendo eficiente e atencioso, ela não teria onde depositar a raiva vulcânica que queimava em seu peito. Ela precisava que ele fosse o vilão negligente de sempre, para que ela pudesse continuar sendo a vítima justificada. A instalação no quarto foi penosa. A transferência da maca para a cama exigiu 2 homens e arrancou de Monique gemidos que ela tentou engolir, mordendo o lábio até sentir gosto de ferro. Quando finalmente ficou sozinha, cercada por máquinas e com a perna elevada em uma tração grotesca, ela olhou para o teto. Não era o seu teto pintado à mão da suíte master. Era um teto branco, impessoal. Ela não estava em casa. Ela estava em uma clínica de luxo, onde o enfermeiro-chefe era seu marido. Os primeiros dias foram um borrão de fisioterapia torturante e silêncios carregados. Marcelo trabalhava da mesa de jantar, transformando a sala principal em um centro de comando global. Monique ouvia através da porta entreaberta ele conduzir negociações em mandarim e inglês, demitir executivos e aprovar orçamentos milionários. A voz dele era a mesma de sempre, firme, implacável. Mas quando ele entrava no quarto dela, a voz mudava, baixava uma oitava, tornava-se hesitante. "Você precisa comer, Monique." Era a 4ª noite. O prato de risoto intocado estava na mesa de cabeceira. Monique olhava para a janela, onde a chuva batia, refletindo seu próprio humor cinzento. "Eu não tenho fome. E pare de tentar me engordar. Eu já me sinto uma baleia encalhada nessa cama." Marcelo suspirou, passando a mão pelo rosto. A barba por fazer agora era uma presença constante, dando a ele um ar de perigo e desleixo que, estranhamente, o tornava mais humano. Ele puxou a cadeira e sentou-se. "A fisioterapeuta disse que você não cooperou hoje. Disse que você se recusou a fazer os exercícios de respiração." "Por que dói?" Monique explodiu, virando-se para ele com violência, ignorando a pontada nas costelas. "Dói respirar, dói mexer, dói existir. Você não entende? Você está aí andando com seu braço na tipóia, mas você está livre. Eu sou prisioneira do meu próprio corpo. Eu entendo que dói."
Não, você não entende. Ela pegou o copo de água na mesa e o arremessou. Não contra ele. Ela não ousaria, mas contra a parede oposta. O vidro estilhaçou com um som satisfatório, a água escorrendo pelo papel de parede de seda importada. Eu construí essa vida perfeita para nunca mais ser vulnerável. E olhe para mim. Eu preciso pedir para o meu marido me colocar na comadre para fazer xixi. Você tem ideia do que isso faz com a cabeça de uma mulher como eu? O silêncio que se seguiu ao estilhaço foi pesado. Monique ofegava, o peito subindo e descendo dolorosamente, esperando a repreensão. Esperando que ele dissesse que aquele papel de parede custava mais que um carro popular. Marcelo levantou-se lentamente. Ele caminhou até os cacos de vidro. Abaixou-se e começou a recolher os pedaços maiores com a mão boa. Deixe aí, ela disse, a voz trêmula. Chame a limpeza. Não, ele disse sem olhar para ela. Eu vou limpar. Ele recolheu os cacos. Enxugou a água com um pano que tirou do bolso. Depois, caminhou até a cama. Monique encolheu-se, esperando frieza. Marcelo apoiou o joelho na beira do colchão, invadindo o espaço dela, e segurou o rosto dela com a mão direita. Seus dedos eram quentes, ásperos, reais. Quebre o quarto inteiro se quiser, Monique. Jogue o risoto na parede. Grite até ficar sem voz. Ele falava baixo, mas com uma intensidade feroz. Eu não me importo com o papel de parede. Eu não me importo com a decoração. Eu me importo com o fato de que você está desistindo. E eu não vou deixar você desistir. Por quê? Ela sussurrou, as lágrimas escorrendo livres agora. Por que você está fazendo isso? Seria mais fácil contratar alguém. Porque eu passei 10 anos construindo impérios e ignorando a minha casa. Ele encostou a testa na dela. O contato foi elétrico. E quase perdi a única habitante que importava. Eu estou cuidando de você, Monique. Porque é a primeira vez em uma década que eu sinto que meu trabalho tem algum sentido real. Monique fechou os olhos, absorvendo o cheiro dele. Sândalo, café e cansaço. A raiva drenou de seu corpo, deixando apenas uma exaustão profunda e uma tristeza antiga. Eu sinto muito, ela murmurou. Pelo copo. Eu compro outro, ele disse, roçando o nariz no dela. Um de plástico. Monique soltou uma risada engasgada, que se transformou em choro. Marcelo a puxou para o peito dele, com cuidado com as costelas, e a abraçou. Ali no quarto de hóspedes que ela odiava, cercada por cacos de vidro e cheiro de remédio, Monique sentiu-se pela primeira vez desde o casamento verdadeiramente em casa. Naquela noite, Marcelo não voltou para a suíte master no andar de cima. Ele puxou a poltrona desconfortável para o lado da cama, segurou a mão de Monique através das grades de proteção e adormeceu ali. Mas no meio da madrugada, o telefone dele tocou, uma luz vermelha piscando na tela. Ele atendeu sussurrando, e a expressão dele mudou de sono para terror contido. O passado corporativo que ele estava ignorando acabara de bater à porta, e a cobrança seria alta. A ligação da madrugada não foi um pesadelo isolado, foi o prelúdio de uma tempestade. Na manhã seguinte, a mansão foi invadida não por médicos, mas por advogados. 3 homens de terno escuro ocuparam a sala de estar, espalhando pastas e laptops sobre a mesa de centro de design italiano. A fusão asiática, o negócio que definiria o legado de Marcelo e garantiria a fortuna deles pelas próximas 3 gerações, estava colapsando. Os investidores souberam do acidente. A ausência de Marcelo em Tóquio foi interpretada como fraqueza ou incapacidade permanente. As ações estavam despencando. Monique ouvia tudo do quarto. A porta estava aberta, a pedido dela. Ela queria monitorar a situação. O velho instinto de preservação patrimonial falando alto. Eles estão exigindo uma videochamada em 2 horas, Marcelo, dizia um dos advogados, a voz tensa. Você precisa aparecer. Precisa mostrar que está no comando. Precisa estar de terno, na sede, com o skyline da cidade ao fundo. Se virem você aqui, de barba, com o braço na tipóia, cuidando da esposa, eles vão devorar a empresa. Marcelo estava de pé, de costas para o quarto de Monique, olhando para o jardim de inverno. Eu não vou para a sede, ele disse, a voz calma, perigosamente baixa. Senhor, com todo respeito, o advogado insistiu, estamos falando de bilhões. Se o senhor não for, o conselho vai votar pela sua substituição interina. Monique sentiu o coração acelerar. Ela sabia o que aquilo significava. Marcelo era o trabalho dele. Ele sempre fora. A identidade dele estava fundida com aquele cargo.
Pedir para ele escolher entre a empresa e qualquer outra coisa era pedir para ele escolher entre respirar e sufocar. Ela tentou se ajeitar na cama para chamar por ele, para dizer que ele devia ir, que ela ficaria bem com a enfermeira do turno da tarde. Era o lógico, era o racional. Mas então, o corpo dela traiu a lógica. Uma onda de frio violenta a sacudiu. Seus dentes bateram um contra o outro com um som audível. A febre, que estivera rondando como um fantasma nos últimos dias, decidiu atacar com força total. A infecção em um dos pinos da perna estava evoluindo rápido. Um gemido escapou de Monique. Não foi alto, mas no silêncio tenso da sala, soou como um tiro. Marcelo girou nos calcanhares instantaneamente. Ele ignorou os advogados e caminhou a passos largos até o quarto. Quando viu Monique tremendo, pálida, com os lábios roxos, a expressão dele endureceu. Ele colocou a mão na testa dela. Estava fervendo. "Você está queimando", ele disse, a voz carregada de urgência. "Vou chamar o médico." "Marcelo." O advogado apareceu na porta do quarto, impaciente. "A videochamada. O conselho está esperando a confirmação. O senhor tem 10 minutos para sair daqui e chegar ao heliponto." Marcelo olhou para o advogado. Depois olhou para Monique, que tremia incontrolavelmente sob os lençóis de linho, os olhos vidrados de febre e medo. Ela viu o conflito nos olhos dele. A empresa ou ela? O império ou a esposa quebrada? Era o momento da verdade. O momento que definiria os próximos 20 anos. Marcelo levantou-se. Ele se virou para o advogado, ergueu-se em toda a sua altura imponente, mesmo com o braço imobilizado, e disse com uma clareza cristalina: "Diga ao conselho que eu estou indisponível." "Indisponível? Senhor, isso é suicídio profis. Diga a eles." Marcelo interrompeu a voz cortante como aço: "Que a minha esposa está com febre alta e eu não vou sair do lado dela. Se eles quiserem me substituir, que tentem. Mas se me ligarem de novo hoje, eu vendo minha parte majoritária para o concorrente chinês amanhã de manhã e afundo as ações de propósito. Saiam da minha casa. Agora." O silêncio foi absoluto. Os advogados, pálidos, recolheram suas pastas e saíram quase correndo. Marcelo fechou a porta na cara deles e trancou. O som da chave girando foi o som mais romântico que Monique já ouvira. Ele voltou para a cama, pegou o telefone e ligou para o médico particular. "Venha agora. É urgente. Infecção pós-operatória. Traga antibióticos venosos." Quando desligou, ele viu Monique chorando. Mas ela estava sorrindo entre as lágrimas e os tremores. Você acabou de perder bilhões." Ela gaguejou, os dentes batendo. "Eu ganhei tempo." Ele corrigiu, sentando-se na cama e puxando-a para os braços dele, tentando aquecê-la com o próprio corpo. "Dinheiro a gente faz de novo, Monique. Eu sei fazer dinheiro. Mas eu não sei. Eu não sei viver se você não estiver aqui." Ele a abraçou forte, balançando-a levemente enquanto a febre a fazia delirar. As horas seguintes foram críticas. O médico veio, instalou um soro com antibióticos potentes, monitorou os sinais vitais. Marcelo não saiu do lado dela nem para ir ao banheiro. Ele trocou as compressas frias na testa dela. Ele segurou a bacia quando ela enjoou por causa da medicação forte. No auge da febre, Monique começou a falar coisas desconexas, memórias antigas, medos infantis. "Eles vão tirar a casa." Ela murmurava agarrando a camisa de Marcelo. "Minha mãe disse que o amor não paga aluguel. Não me deixe ser despejada, Marcelo." Marcelo ouvia, o coração apertado. Ele estava vendo, finalmente, as fundações do trauma dela. A menina pobre que casara com o príncipe não por ganância, mas por terror da miséria. "Ninguém vai tirar nada de você." Ele sussurrou no ouvido dela, beijando seus cabelos suados. "Você está segura. Não pelo dinheiro. Por mim. Eu sou sua casa agora, Monique." Quando a febre finalmente cedeu, já era madrugada novamente. Monique abriu os olhos, fraca, lavada, mas lúcida. Marcelo estava acordado, velando o sono dela. "Você ficou?" ela disse, a voz rouca. "Eu disse que ficaria." Monique olhou para ele. Realmente olhou. Sem a lente do herdeiro, sem a lente do provedor. Ela viu o homem, cansado, preocupado, imperfeito e absolutamente devotado. Ela levantou a mão, agora sem tremer, e tocou a barba dele. "Eu acho..." Ela começou hesitante, pisando em um território desconhecido. "Eu acho que nunca soube quem você era, Marcelo." "Temos tempo para descobrir."
Ele respondeu, virando a palma da mão para beijar os dedos dela. A tensão sexual, que sempre fora fria e performática entre eles, mudou de frequência. Tornou-se quente, densa, emocional. Não era sobre corpos perfeitos se encontrando. Era sobre duas almas sobreviventes se reconhecendo nos escombros. Marcelo inclinou-se. O rosto dele pairou sobre o dela. Monique não desviou o olhar. Ela não pensou em como estava feia ou no cheiro de remédio. Ela só pensou que queria que ele a beijasse. Não o beijo social de despedida. Um beijo de verdade. Ele roçou os lábios nos dela. Foi um toque leve, hesitante, perguntando permissão. Monique fechou os olhos e suspirou, abrindo a boca levemente. Mas antes que o beijo se aprofundasse, um som vindo da sala de estar congelou os dois. O som de vidro quebrando. Não um copo. Uma janela. Alguém estava invadindo a casa. Marcelo levantou a cabeça, o instinto de proteção transformando-o instantaneamente de amante em guardião. Ele olhou para a porta trancada do quarto, depois para Monique, vulnerável na cama. Os seguranças haviam sido dispensados junto com os advogados na confusão da tarde. Eles estavam sozinhos, e quem quer que estivesse lá fora, não estava ali para uma visita social. O som de vidro estilhaçado não foi um acidente, foi uma violação. No silêncio sepulcral da mansão, o ruído reverberou como um tiro, seguido pelo som inconfundível de botas pesadas esmagando os cacos no piso de mármore da sala adjacente. Marcelo reagiu antes que o cérebro de Monique processasse o perigo. Ele apagou o abajur de cabeceira com um tapa, mergulhando o quarto na escuridão total, quebrada apenas pela luz fraca da lua que filtrava através das cortinas de linho. Fique em silêncio absoluto, ele sussurrou, a boca roçando o ouvido dela. A voz dele não tinha tremor, era puro comando tático. Ele se afastou da cama. Monique ouviu o som dele tateando no escuro. Marcelo, não... Ela chiou, o pânico apertando sua garganta. O seu braço... Shhh! Ele estava se movendo para a porta. Monique viu a silhueta dele contra a fresta de luz do corredor. Ele estava com o braço esquerdo na tipóia, inútil. Ele estava ferido, exausto e desarmado. E havia alguém na sala de estar. Talvez mais de um. A notícia da queda das ações e da ausência de Marcelo deve ter circulado rápido no submundo, pintando um alvo nas costas da mansão aparentemente vulnerável. Marcelo encostou o corpo saudável na parede ao lado da porta, usando a arquitetura como escudo. Ele não a trancou. A fechadura faria barulho. Ele optou pela emboscada. Monique sentiu o coração bater tão forte contra as costelas fraturadas que a dor era nauseante. Ela tateou a mesa de cabeceira no escuro, seus dedos encontrando o celular de Marcelo. Ela o puxou para baixo dos lençóis para abafar a luz da tela e discou 190 com dedos trêmulos. Polícia. Invasão. Ela sussurrou para a atendente, a voz um fio de fumaça, enquanto seus olhos estavam fixos na porta. Passos no corredor. Pesados. Hesitantes. A maçaneta do quarto girou. Lentamente. Monique prendeu a respiração até seus pulmões queimarem. A porta se abriu. Uma figura encapuzada recortou-se contra a luz do corredor. O invasor segurava algo que parecia um pé de cabra. Ele deu um passo para dentro, os olhos varrendo a escuridão em busca de objetos de valor, ignorando a cama onde Monique se encolhia. Ele não viu Marcelo. Quando o homem passou pelo batente, Marcelo atacou. Não foi uma luta de cinema. Foi feia, desesperada e brutal. Marcelo usou o peso do próprio corpo como um ariete, chocando o ombro direito saudável contra as costelas do invasor com uma força sísmica. O homem grunhiu, o ar expulso dos pulmões, e cambaleou, batendo contra a cômoda de madeira maciça. O pé de cabra caiu no chão com um baque surdo. Monique, grite! Marcelo rugiu, abandonando o sussurro. O invasor, recuperando o equilíbrio, girou e desferiu um soco. O punho conectou com a mandíbula de Marcelo. Um som seco de osso contra osso que fez Monique gritar de horror. Marcelo cambaleou para trás, batendo as costas na parede, a dor do braço quebrado na tipóia, certamente cegante naquele momento. Mas ele não caiu. O invasor, percebendo que o inválido era um obstáculo maior do que o previsto, tentou avançar em direção à cama, talvez para usar Monique como refém ou vantagem. Foi o erro fatal dele. Ao ver o homem se voltar para ela, algo quebrou dentro de Marcelo. Ele soltou um rugido gutural, ignorou a dor, ignorou a lógica
e lançou-se novamente. Ele chutou o joelho do invasor com a precisão de quem joga tênis há 30 anos, estourando a articulação. O homem uivou e caiu. Marcelo caiu sobre ele, prendendo-o com o joelho no pescoço, usando o único braço bom para torcer o pulso do homem contra o chão. Se você olhar para ela, Marcelo sibilou, o rosto a centímetros do invasor, o sangue escorrendo do corte reaberto na testa, pingando no chão. Eu arranco seus olhos. Você me entendeu? O homem debatia-se, mas a fúria de Marcelo era um peso de toneladas. Luzes azuis e vermelhas inundaram a janela. Sirenes rasgaram a noite. A cavalaria chegara. Quando os policiais entraram, armas em punho, encontraram o CEO de uma multinacional descalço, sangrando e de pijama, segurando um criminoso no chão com a ferocidade de um leão guardando sua toca. Monique, da cama, chorava silenciosamente. Não de medo do ladrão, mas de assombro. Os paramédicos afastaram Marcelo. Ele mal conseguia ficar em pé agora que a adrenalina estava baixando. Ele tremia, pálido, a tipóia desajustada. Mas ele não olhou para os policiais. Ele caminhou, mancando, até a cama. Ele tocou em você? Marcelo perguntou, a voz falha, as mãos trêmulas buscando o rosto dela. Monique, ele chegou perto de você? Não. Ela soluçou, segurando o rosto dele, sujando as próprias mãos com o sangue dele sem se importar. Você é louco. Você podia ter morrido. Eu não podia, ele disse, encostando a testa na dela, fechando os olhos enquanto a exaustão o vencia. Eu tinha que ficar. Monique puxou a cabeça dele para o ombro dela. Ali, cercados pela polícia, com a porta arrombada e o sangue manchando o tapete persa, a imagem da família perfeita estava definitivamente morta. E no lugar dela, algo cru, sangrento e indestrutível havia nascido. Ela beijou o cabelo suado dele, repetidamente, murmurando promessas que não tinham nada a ver com contratos ou aparências. Eu estou aqui, ela disse. Eu cuido de você agora. Enquanto Marcelo era levado para a ambulância para verificar seus ferimentos, Monique recusou-se a ficar. Exigiu, com uma autoridade que fez o capitão da polícia recuar, que a levassem junto. Naquela noite a mansão ficou vazia, com as portas abertas e as luzes acesas, mas pela primeira vez seus donos não estavam fugindo um do outro. Eles estavam indo para o mesmo lugar, 6 meses depois. O jardim da casa de campo era menos geométrico que o da mansão da cidade. Havia flores silvestres crescendo nas bordas dos caminhos de pedra, e a grama não era aparada com precisão milimétrica. O ar cheirava a terra úmida e jasmim. Monique caminhava pela trilha de pedras. O passo era lento, ritmado. Clique, passo. Clique, passo. Ela usava uma bengala elegante, de madeira escura com punho de prata. Os médicos disseram que ela talvez precisasse dela por mais 1 ano, talvez para sempre em dias úmidos. A antiga Monique teria preferido morrer a ser vista em público com um acessório ortopédico. Ela teria se escondido em spas na Suíça até voltar à perfeição. A nova Monique parou para olhar uma orquídea que florescia no tronco de uma árvore. Ela usava um vestido de linho simples, sem joias, exceto pela aliança. O cabelo estava solto, movendo-se com o vento. Ela olhou para a varanda da casa. Marcelo estava lá. Ele estava sentado em uma cadeira de madeira lendo um livro físico, não um tablet. O braço estava curado, embora ele ainda massageasse o ombro involuntariamente quando o tempo esfriava. Ele não era mais o CEO global. A manobra arriscada daquela noite fatídica, quando ele escolheu ficar ao lado da cama de Monique, em vez de atender o conselho, teve consequências. Ele fora destituído da presidência executiva. O mercado reagiu mal a princípio, chamando-o de instável. Mas então a narrativa mudou. A história vazou. Não por eles, mas pelos relatórios policiais. O homem que sacrificou bilhões para salvar a esposa doente e que lutou fisicamente contra invasores para protegê-la. O mundo corporativo, cínico como era, parou. Marcelo perdeu o cargo, mas ganhou algo que o dinheiro não comprava: lenda. Ele agora atuava como consultor sênior, trabalhando metade do tempo, ganhando o suficiente para manterem uma vida luxuosa, mas longe da insanidade do império anterior. Ele levantou os olhos do livro e a viu observando-o. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto dele. Não o sorriso de revista de negócios. Um sorriso que atingia os olhos, criando rugas de expressão que Monique agora adorava contar. Ela voltou a caminhar até a varanda. Subir os 3 degraus ainda era um desafio.
Marcelo fez menção de levantar para ajudar, mas Monique ergueu a mão, parando-o. Eu consigo, ela disse. Ele assentiu e sentou-se novamente, respeitando a vitória dela. Ele aprendeu a diferença entre cuidar e sufocar. Monique subiu. 1 degrau. 2. 3. Ela chegou ao topo, levemente ofegante, e caminhou até ele. O fisioterapeuta disse que eu ganhei mais 5 graus de flexão. Ela contou orgulhosa. Isso merece uma comemoração, Marcelo disse, fechando o livro e colocando-o na mesa lateral. Ele estendeu a mão e puxou-a suavemente para que ela se sentasse no colo dele. A Monique do passado teria ficado horrorizada. Sentar no colo, na varanda, onde os jardineiros poderiam ver, amassando o vestido? A Monique do presente acomodou-se, encostando a cabeça no ombro dele, sentindo o calor sólido do corpo que se interpusera entre ela e a morte 2 vezes. O advogado ligou. Marcelo mencionou casualmente enquanto acariciava o braço dela. O conselho quer que eu volte. Ofereceram o dobro do salário e um jato particular. Disseram que a empresa perdeu a alma sem mim. Monique ficou tensa por 1 segundo. Era o teste final. O canto da sereia do poder. O mundo antigo chamando-o de volta para o trono. Ela se afastou para olhar nos olhos dele. E o que você disse? Marcelo brincou com uma mecha do cabelo dela, enrolando-a no dedo. Eu disse que minha agenda está cheia. Tenho sessões de fisioterapia para acompanhar e uma esposa que está aprendendo a dançar de novo, mesmo que seja mancando. Ele beijou a testa dela. Eu disse a eles que encontrei um investimento com retorno infinito e não pretendo diversificar. Monique sentiu os olhos marejarem. Não de tristeza, mas de uma gratidão transbordante. Nós perdemos muito dinheiro, Marcelo. Ela disse, testando a realidade uma última vez. Não somos mais a capa da Forbes. Monique. Ele segurou o queixo dela, obrigando-a a encarar a intensidade do olhar dele. Nós éramos miseráveis em capas de revista. Nós éramos 2 estranhos dividindo uma marca registrada. Olhe para nós agora. Ele apontou para a bengala encostada na mesa, para as cicatrizes visíveis na canela dela, para a cicatriz na testa dele. Estamos quebrados, remendados e imperfeitos, ele continuou. Mas é a primeira vez na vida que eu acordo de manhã ansioso para ver o seu rosto, e não a cotação do dólar. Monique sorriu. Um sorriso verdadeiro que iluminou o rosto dela mais do que qualquer diamante que ela já usara. Eu amo você, ela disse. As palavras saíram fáceis, leves, verdadeiras. Não era uma cláusula contratual. Era um fato. Eu sei. Ele respondeu, puxando-a para um beijo profundo, lento e cheio de promessas cumpridas. Eu esperei 10 anos para ouvir isso. E valeu cada segundo. O sol começou a se pôr, banhando a varanda em uma luz dourada. Eles ficaram ali, abraçados, em silêncio. Não o silêncio gelado do carro blindado, mas o silêncio confortável de 2 pessoas que não precisam de palavras para saber que pertencem uma à outra. Eles perderam o mundo seguro que construíram para se protegerem da vida. Mas, nas ruínas daquela perfeição artificial, encontraram algo que nenhuma apólice de seguro poderia cobrir: a coragem de serem finalmente reais. Muitos passam a vida construindo fortalezas, acreditando que o amor é fraqueza e que a independência é o único troféu que importa. Mas a verdadeira força não está em nunca cair, está em ter a coragem de estender a mão quando se está no chão. Monique e Marcelo aprenderam que as cicatrizes não são sinais de danos, mas mapas de sobrevivência. Eles descobriram que o amor não é um sentimento que acontece com você. É uma escolha que você faz todos os dias, especialmente nos dias em que tudo desmorona. A neurociência afetiva nos ensina. A resiliência de um casal não é medida pelos anos de paz, mas pela capacidade de transformar crises compartilhadas em conexões inquebráveis. Se essa história tocou você, inscreva-se no canal. Aqui não contamos contos de fadas, mas histórias sobre a beleza difícil e recompensadora do amor real. Até a próxima!